Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Os ataques terroristas em Londres em julho de 2005 não só provocaram mortes e caos em Londres, né, devido a serem ataques no sistema de ônibus e metrô daquela metrópole, mas marcaram bastante porque foram assim os primeiros homens bombas, né, a se detonarem no solo britânico. E esses homens bomba, embora lá ligados ao Islã, eram cidadãos britânicos radicalizados. Então isso traumatizou demais a nação e acabou sobrando inclusive para o Brasil, porque depois no dia 21 de julho, houve atentados que não deram certo, né? Mas no dia seguinte, o Jean Charles de Menezes, o nosso compatriota, foi assassinado pela polícia no metrô londrino, lá na estação de Stockwell. Então, agora que está fazendo, agora, julho de 2025, que está fazendo 20 anos do atentado, diversas emissoras estão lançando documentários. A Netflix não poderia ficar de fora, né? E lançou o Ataque a Londres, que agora está no catálogo lá da Netflix. Tem que dizer bem claramente, não se trata de um documentário sobre o Jean Charles de Menezes. É claro que ele estará lá, mas não adianta cobrar assim, né? Ficou tanto tempo sem falar do Jean. Não, eles estão falando dos atentados e vão falar do caso horripilante e tristíssimo que foi o assassinato do Jean Charles de Menezes, tá? Só que o policial vai dar entrevista com a identidade disfarçada lá. Tem um do ano passado, acho que é do Channel 4, o outro policial parece que não teve a identidade disfarçada. Mas aí esses documentaristas fazem a pedido dos entrevistados, né? Só que antes de falar um bocadinho mais, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. É bem multifacetado, né? O documentário ou a docu-série são 4 episódios. Então abre direto já com assim o cara que perdeu a perna, ele perdeu o ponto de descer de metrô. Já imaginou quanto que isso deve ter pesado na cabeça desse cara durante tanto tempo? E ele diz que ele ainda olhou nos olhos do cara e os olhos assim estranhos e aí de repente explodiu, porque ele estava olhando para o homem-bomba. Então no primeiro episódio você vai ter relatos do caos, do inferno, né? E é uma metáfora horripilante, mas bem apropriada. Foi no underground, né? Foi no subterrâneo. E imagina aquelas pessoas todas despedaçadas lá nos vagões. As imagens vão ser algumas imagens de época, algumas reconstituições. Não vai ter a carnificina, mas você vai ouvir assim as pessoas descrevendo, né, os gritos, o cheiro, enfim, coisas assim. Então tem a parte tem vítimas falando, tem o Tony Blair, que era primeiro-ministro da época, vai falar, o chefe ou a chefa, no caso do MI5 na época, e os documentaristas até que fazem perguntas bastante incisivas, né? Pergunta para o Tony Blair assim: a guerra no Iraque não foi uma das responsáveis por esse atentado? A resposta dele, se vai agradar ou não essa pergunta, você terá que ver. Mas os documentaristas fizeram. Várias vezes eu falo de documentários aqui da Netflix, qualquer coisa. Mas por que os documentaristas não puseram fulano Beltrano na parede, né? Do máximo que eles puderam colocar, eles até colocaram. E aí você vai ter também um monte de reconstituições, algumas na verdade, cenas de telejornais e como são 4 episódios, eles vão mostrar o esquema montado pela polícia para procurar os terroristas, o choque que a nação teve quando esses terroristas descobriram-se que eles eram britânicos. O Tony Blair, não eu, o Tony Blair vai falar lá que eles são cidadãos privilegiados britânicos, mas se radicalizaram, blá, 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 né? Então a nação ficou em choque. Eles não esperavam que alguém nascido lá pudesse querer explodir as pessoas também nascidas lá, mas aí, como eu falei, sobra para o nosso Jean ou para as que não nasceram lá que estavam lá. E é claro, lá pelo terceiro episódio vai ter bastante minuciosamente também os erros que levaram à execução do Jean Charles de Menezes, né? Então, assim, é um documentário
por ter 4 episódios, bastante, assim, meticuloso, dá bem para estrangeiro que não conhece, pessoas que não estavam, né, vivas ou prestando atenção na época, e de uma forma bastante respeitosa, bastante sóbria, tá? É uma produção esmerada, não tá com cara de documentáriozinho mequetrefe, produçãozinha vagabunda, não. É uma produção bem requintada, bem assim, a propósito, né? E honrando as pessoas que morreram nesse massacre, né, cometido por esses desgraçados aí em julho de 2005 na cidade de Londres. Triste, mas educativo e respeitoso para com as vítimas, tá? Tchau.